Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição do dia 21 de junho, você vai conferir. Como foi julgado o balanço da Prefeitura de Rondonópolis? Por que a cautelar que suspendia a execução de obras para a Copa de 2014 foi revogada? E ainda veja como foi o Fórum Consciência Cidadã. É o TC Notícias desta terça-feira que está no ar. Olá, tudo bem? Tribunal de Contas de Mato Grosso revoga a medida cautelar que suspendia obras realizadas pela AGECOPA. O relator do processo, o conselheiro Antônio Joaquim, votou por reverter a medida cautelar que havia suspendido temporariamente as obras de construção e pavimentação da Avenida Mário Palma e da Estrada do Ribeirão, todas ligando Cuiabá ao distrito de Nossa Senhora da Guia. Essa decisão, acolhida pela totalidade dos conselheiros, foi tomada porque a Secretaria de Obras e Serviços de Engenharia do TCE confirmou que todas as medidas sugeridas pelo Tribunal de Contas foram tomadas. Havia uma descontinuidade dos dois trechos, um aqui na saída da Estrada da Guia, o outro lá na saída do Hospital Santa Rosa, e dois trechos no meio sem uma ação no sentido de construir um novo asfalto. Resolvida a questão dos dois trechos do meio pela Prefeitura de Cuiabá, naquele projeto multiação de 20 milhões que foi incluído os dois trechos, resolvidas as questões de ordem técnica no projeto executivo da licitação originária, inclusive com diminuição de custos, da ordem de mais de R$200 mil, esta relatoria considerou sanada aquelas impropriedades que foram detectadas, que causou a suspensão através de medida cautelar da obra. O conselheiro Antônio Joaquim ainda destacou que todas as ações desse processo vão ser julgadas em definitivo, junto com as contas de 2010 da Agência de Execução dos Projetos da Copa do Pantanal, a AGECOPA. O tribunal revogou essa medida cautelar, que tem por natureza a precariedade, já que ela não é definitiva, pode ser alterada, revogada ou reformada a qualquer momento pelo tribunal. TCE emite parecer prévio favorável à aprovação das contas de governo da Prefeitura de Rondonópolis. Os detalhes desse processo você confere com a jornalista Thalita Ormonde. A avaliação refere-se às contas da Prefeitura de Rondonópolis, exercício de 2010, gestão de José Carlos Junqueira de Araújo, o Zé Carlos do Pátio. Conforme os documentos apresentados, a gestão do Poder Executivo de Rondonópolis agiu de acordo com os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Exemplo disso foi o total de despesa com pessoal da Prefeitura de 38,54%, não excedendo o máximo de 54%. Outro ponto positivo foi o investimento de quase 59 milhões de reais na manutenção e desenvolvimento do ensino, o que corresponde a 34,26% da receita base do município. A Constituição determina a aplicação de no mínimo 25% da receita. Para as ações e serviços públicos de saúde, foram aplicados quase o dobro do que determina a lei. Foram 29% dos recursos da receita base, dados que contribuíram para a emissão de parecer prévio favorável. Mas o relator do processo, o conselheiro José Carlos Novelli, lembrou que mesmo respeitando os índices constitucionais, as ações em políticas públicas precisam melhorar. Na realidade, infelizmente, existem uns problemas gravíssimos ainda com relação à hanseníase e à dengue que se espalha violentamente no município de Rondonópolis, Conselho Valdir Teis. Então, fica aqui consignado no voto já a recomendação para que tome medidas para que haja efetividade na aplicação destes recursos. As sugestões feitas pelo conselheiro Valdir Teis também foram aceitas pelo relator do processo, que determinou que a observação fosse convertida em ponto de controle. Tem um histórico de parcelamentos de previdência própria, do regime próprio da Previdência. Em 2000 houve parcelamento, em 2003, 2004, 2006,
e agora em 2010 vai interferir nas contas de gestão e de governo. Na mesma sessão, os conselheiros também julgaram as contas da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis. Esse processo foi julgado regular, mas com determinações. E a íntegra você confere no site do TCE. Pleno do TCE acolhe parcialmente o recurso feito pelo Ministério Público de Contas. E a Prefeitura de Colniza vai ter de devolver mais de R$5 mil aos cofres públicos. O MP de Contas solicitou a revisão da decisão que julgou as contas de 2009 da Prefeitura de Colniza regulares com recomendações e determinações legais, com a aplicação de multas que somaram 170 unidades padrão fiscal à gestora Neuci Capitani. Além da multa, o Ministério Público de Contas sugeriu que a gestora restituísse com recursos próprios os valores gastos com alimentação, passagem e hospedagem e ainda juros e multas pelo atraso no pagamento a fornecedores. O conselheiro relator, Domingos Neto, comprovou que parte das despesas foram ilegítimas e a gestora vai ter que devolver R$ 5.400 aos cofres públicos por causa do pagamento com atraso a prestadores de serviços. Ainda foi determinado à gestora que nas próximas contratações não seja admitida cláusula contratual que contemple a indenização de gastos pela Prefeitura, uma vez que essas despesas devem ser pagas pela empresa contratada e devidamente incluídas no valor do contrato. Já a representação externa aberta contra a Câmara e a Prefeitura de Paranatinga foi julgada improcedente e arquivada. A íntegra do processo você confere no portal tce.mt.gov.br/pauta de julgamento. Acesse e confira. Tribunal de Contas de Mato Grosso realiza fórum sobre qualidade em políticas públicas. A reportagem é da jornalista Angelina Micheleto. Práticas de melhorias nas áreas de saúde, educação e transportes. Esses foram os temas debatidos no Fórum Consciência Cidadã, realizado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso, aqui no Centro de Eventos do Pantanal. O objetivo do TCE com esse fórum é proporcionar à sociedade mato-grossense uma oportunidade para debater a qualidade das políticas públicas no Estado. Angelina Micheleto para o TCE Notícias. Na edição de amanhã você vai conferir mais detalhes sobre o fórum. Então não perca a edição desta quarta-feira. Nos vemos amanhã. Até lá! O Tribunal de Contas entra na terceira etapa do planejamento estratégico elaborado para o período 2005-2011. É o momento de concluir projetos e intensificar ações para consolidar a revolução cultural ocorrida aqui nos últimos 10 anos. Para isso, é necessário garantir o controle externo da gestão dos recursos públicos, com orientação, fiscalização e avaliação de resultados. Essa é a nossa missão, nossa razão de existir. O nosso trabalho deve atender primordialmente à sociedade, tendo como valores agilidade, compromisso, ética, inovação, qualidade, transparência. Ao estabelecer esses valores, o Tribunal de Contas vai se tornar uma instituição cada vez mais útil, concentrada na sua finalidade: auditar, apreciar e decidir com técnica, celeridade e justiça. Esse compromisso com a efetividade fará do Tribunal de Contas de Mato Grosso referência no Brasil. Essa é a nossa visão.